Esse vídeo contém spoilers de Enigma do Medo Demo, ok? Mas se trata apenas de uma teoria. Então, para quem vai ficar até aqui, praticamente nós temos a Andrea, uma das personagens da família Starr. E minha teoria é que ela está morta. Não só foi morta, como tem todos ali os indícios dentro do jogo. E além disso, a gente sabe como ela morreu. Morta num parto. Eu vou explicar para vocês aqui, mas vamos lá para a formação da família em si em primeiro lugar. Nós temos a Tiana, né, que a gente investigando tudo mostra que ela é a mãe do Abraão e do Yuri, consequentemente Yuri e Abraão são irmãos, ok? Não sabemos quem é o pai, não sabemos se são de sangue, se são meio-irmãos, se algum deles é adotados e tal. E nós temos uma grande indícios ali que o Yuri é apaixonado pela Andrea dentro do jogo. A gente tem essa carta, por exemplo, um poema que ele fala sobre o seu amor para ela e também não sabemos se é recíproco, né, esse amor, mas ela também o presenteia dentro do jogo. A gente consegue ver no quarto do Yuri uma maquete do castelo que ele tanto sonhava em ter, junto com o presente dela, que era um relógio, ali um relógio de pulso, um relógio de bolso, no caso, que ela dá de presente para ele. Então, a gente retornando aqui, nós sabemos que a Andrea e o Abraão são casados, ok? Que eles dois juntos possuem um filho chamado Yuri. Nossa teoria, quando a gente segue todos os indícios do jogo, é que a Andrea está grávida, ok? Tem alguns indícios para isso que eu ainda vou mostrar para vocês. E uma das grandes teorias é que ela estava grávida do Yuri, tá? Porém, isso aqui tanto faz, tá, gente? Eles não necessariamente muda nada na nossa teoria. Se ele também for filho do Abraão, também não tem problema nenhum. Se ele não for filho nem do Yuri nem do Abraão, também não vai mudar em nada a teoria que eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? Mas de qualquer maneira, possivelmente o Desassombrado, ou no caso o sexto Starr, é filho deles dois. Não sabemos exatamente se é ou não Desassombrado. Eu fiz um vídeo exatamente para comentar sobre quem eu acho que é o Desassombrado. É a Mia? É um sexto Starr? É outra pessoa? É o Veríssimo? Nós temos um outro vídeo para isso. Vou tentar botar aí no izinho, ok? Mas vamos lá. Então, sabemos que o Yuri era apaixonado pela Andrea. E aqui nós temos algumas outras comprovações sobre a questão dela estar grávida, tá bom? Quando a gente lê essas páginas aqui do Diário do Yuri, tem uma parte muito interessante. Ele fala sobre a questão dos alarmes, né? Eles tinham um alarme que tocava sempre às 4 horas da manhã e o Yuri odiava esse alarme. E ainda mais ele odiava porque a sua mãe ficava tocando, né? Tiana ficava tocando depois disso uma música. E ele odiava a música, ele odiava o alarme. E, bom, dá pra ver que o Yuri é uma pessoa muito revoltada por conta disso. E durante a sua fala sobre isso, ele fala... ele escreve no caso: eu sei que a Andrea também não consegue dormir direito por causa disso. Ainda mais na situação atual dela. Qual seria uma situação atual de alguém, tá? Pensando que há um áudio dentro do jogo onde é indicado que o Golias foi um fracasso, e eu vou botar esse áudio pra tocar agora. Vamos lá. Nós conseguimos restaurar mais uma gravação de um dos Starr. Eu acredito que esse era o homem que já estava morto quando nós chegamos. Como a gente já sabe, né, é claro, o Abraão estava morto quando eles chegaram. Tem um outro áudio que parece comprovar isso, eu vou mostrar ele depois. O outro áudio, quem vai passar para você é a sua irmã. Ela quer analisar melhor o momento em que a gente chegou aqui. Ouve o áudio e depois me diz o que encontrou. Qual o maior medo de todos? Ai, ai. As coisas Eu gritando. que eu fiz por essa maldita família. O propósito dos... É o pai, é o pai, é o pai. O que você tá fazendo aqui? Sua Topeira imunda com certeza deve estar se relacionando ao Golias, que devia viver nas cavernas, tá? E ele teve os olhos arrancados, como a topeira é praticamente cega, né? Seria essa a referência. puta. Você tem muito trabalho ainda lá fora. Sai.
Topeira? Depois do fracasso que Golias se tornou, eu quase desisti. Golias? É a criança. Mas dessa vez, tem algo diferente. Quando eu olho pra ela, é como se ele já estivesse me olhando de volta. O que a gente teoriza com essa frase, tá? Ou ele tá falando de uma criança, né? Então, quando eu olho para uma criança, não, no caso, uma menina. Então, ou ele tá falando, quando eu olho pra menina, ele, o Deus do Medo, me olha de volta. Ou ele tá falando, por exemplo, quando eu olho para Andreia, que está grávida, né? O Deus do Medo olha de volta, ou seja, a prole ali do desassombrado já estava naquele corpo. Então, por isso, esta questão de que quando eu olho pra ela, o Deus do Medo olha de volta, tá? E essas são as duas teorias plausíveis. Inicialmente, eu teorizava que ele poderia estar falando ela, criança. E criança sem um gênero, né? Sem ainda sabemos o gênero. Porém, no inglês, ele usa o substantivo de feminino, ok? Então, com certeza, pela questão do inglês, ou ele está se referindo a uma mulher, né? Quer dizer, de qualquer jeito ele está se referindo a um ser feminino, ok? Mas pode ser ou uma criança menina, ou pode ser a própria Andrea, ou qualquer outra mulher que a gente possa ver aparecer no jogo. Mas a maior teoria é que seja a Andrea, e a Andrea está grávida, ok? Por causa também da frase aqui do Yuri na atual situação dela, ok? O Deus do Medo. E ok, nós temos isto daqui que nos ajuda a entender que ela podia estar grávida do Desassombrado, independente do Yuri ser ou não o pai. Faz sentido o Yuri ser pai? De certa forma sim, porque parece que ele era apaixonado por ela, mas ela não necessariamente demonstra em nenhum momento de suas cartas que é recíproco o amor que ela tem pro Yuri. É mais uma questão de que ela acha o Yuri uma mente genial e tudo mais, mas em nenhum momento ela fala que está apaixonada ou qualquer coisa do tipo. Às vezes o Yuri tinha uma percepção errada, tá bom? E aí a gente retorna pra cá, para um momento bem interessante, que é este daqui do diário do Yuri, tá? Logo este começo, onde ele fala o seguinte, ó: os gritos não param há algum tempo. Quando isso vai acabar? Que gritos? A teoria principal é que esses gritos eram da Andrea durante o parto. Tudo que posso fazer é segurar o presente dela e esperar pelo melhor. Claro que ele tá falando da Andrea por causa dessa parte do presente, cara. Segurar o presente dela e esperar pelo melhor. Aí a gente continua aqui, uma parte que também é bastante interessante. Ele fala assim: e mesmo nessa situação, a repetição dessa rotina estúpida não muda. Então, possivelmente, mesmo ela estando no parto, o Abraão fez todo mundo fazer o que eles faziam todos os dias, repetirem exatamente tudo que eles faziam, sem considerar sequer ali a situação ser uma extraordinária, como uma gravidez, tá bom? E aí ele fala o seguinte, aqui é um momento que meio que ele dá uma enlouquecida, você vê que ele já não escreve mais certo nas linhas, ele já torteia toda sua escrita, quando ele fala o seguinte: porque esse desgraçado, possivelmente o Abraão, não me permite entrar naquele quarto, tá censurado aqui, mas é quarto. Esse quarto que ele está falando, inicialmente, pensávamos que era o quarto do medo. Ó, no mapa que a gente encontra, este daqui seria o quarto do medo, né? O quarto censurado, possivelmente seria um quarto de bebê, ok? Um quarto do bebê. Porém, eu acho que ele não está falando desse quarto. A gente achava inicialmente que era esse quarto, mas quando eu paro em retrospecto para pensar, muito improvável que um parto seria feito no menor quarto da casa, no quarto destinado ao bebê. Eu acho que faz muito, mas muito mais sentido que esse quarto que ele está se referindo seja o maior quarto de todo a casa, que é a suíte principal, o local onde fica tanto o Abraão quanto a Andreia. E aí, vamos prosseguindo com a visão. Vocês veem que ele começa a escrever e no meio da escrita dele, ele começa a ter a visão. Esta visão ocorre
no momento do surgimento do desassombrado. Então aqui eu acho que é quando a criança saiu. Quando a criança finalmente nasceu, todos da casa tiveram a visão. E a visão do Yuri foi o seu castelo. Então esse seria o momento do surgimento do desassombrado, ok? Porém, tem mais coisas interessantes que eu vou puxar para vocês. Existe esta última página, quando o Yuri parece já ter voltado um pouco melhor à sua mente, onde ele fala o seguinte: eu fui presenteado eu lembro que alguém já me falou qual é a palavra que tá aqui, mas é tipo dadivado ou algo do tipo, com essa visão. Minha visão do medo. Peraí. A euforia do momento da minha revelação me fez derrubar meu relógio. Meu presente preferido. Veja como ele se refere a isso, tá? Meu presente preferido. Ok? Não é a coisa mais importante da vida dele. Ele fala presente preferido. Então no momento que ele tava tendo aquela visão, ele não disse que ele tava segurando o relógio, né? Ele não se fala aqui que tava segurando o relógio dela nesse momento porque era a única coisa que ele podia fazer. E aí no momento da visão, ele soltou o relógio e ele quebrou. Mas graças a isso, aquele exato segundo foi eternizado. O momento da grande visão dele. O momento que ele teve grande euforia, tá bom? Imortalizado. O momento da minha vida. E aí ele fala o seguinte aqui, e eu acho uma baita interpretação errada do que a gente estava pensando antes. Eu posso ter perdido uma das coisas mais importantes para mim. Ele não perdeu o relógio, gente. O relógio quebrou, mas como ele disse, isso foi bom porque ele foi eternizado. O que ele perdeu, uma das coisas mais importantes para ele, não é o presente, é quem deu o presente. Ele perdeu aqui a Andrea. Mas quando eu concluir a minha visão, isso será insignificante. Então, ele, tão enlouquecido pela visão, ele esquece a própria Andrea, né? A própria pessoa que ele possivelmente amava. Uma das coisas mais importantes para ele, tá? Não faz sentido ele estar se referindo ao relógio. O relógio é o presente preferido, não a coisa mais importante. E como ele disse, o relógio quebrou, mas aquele momento foi eternizado e ele não tem problema com o relógio ter sido quebrado. Ele não sente que ele perdeu algo com a perca do relógio, ok? Com a quebra do relógio. Ele só ganhou com aquilo. A única coisa que ele teria perdido é a Andrea. E aí eu puxo pra uma das coisas que de início me passaram despercebidos, tá? Eu até brinquei na live com isso. Mas a gente vê o quarto onde estava o Abraão. E aí a gente tem uma faca com sangue. E a primeira coisa que eu falei quando vi essa faca é: oxe, uma faca. Tá bom, é uma faca. Ok, tá bom. E aí a gente prossegue com áudio. Eu vi a faca, né? Bom, só pra dar ideia de história. Não é uma simples faca para dar uma ideiazinha de história que a gente vê no áudio depois, não. É muito mais. Ai, mais um áudio. Calisto, esse é o outro áudio que a gente conseguiu restaurar, daquele gravador antigo do Abraão Stra. Aquele que a gente encontrou quando chegou aqui. Enfim, como ele menciona o termo desassombrado, me fala o que você pensa também, tá? É importante para eu poder começar o tratamento dele. Eu sei. Eu lembro de tudo. Tudo. A marca do medo. Ela é tudo. Ela mostra tudo. Ele nunca sentiu medo. Os olhos dele. Dele, possivelmente, a criança que nasceu. A catedral foi construída. Eles foram construir a catedral. A minha função. O meu medo. O desassombrado vai encontrar o Deus do medo na catedral. Ele cumpriu a função dele. A função do Abraão que ele viu na visão era criar a catedral. Uma criatura matou. Parece uma criatura que matou ele.
Cara, e o áudio continua sem nada, só com sons. De fundo, a gente ouve uma voz de uma... Tipo, uma voz feminina ou uma voz de uma criança cantarolando, tá? A criatura comendo ele, cara. Ó. E aí o Veríssimo chega na porta, né? Ah, véi, se terminar esse áudio aqui, uma criatura pular em mim... O que foi que você fez? O que aconteceu? E aí acaba o áudio. E se eu falar pra vocês que em nenhum momento a gente ouve um som de faca neste áudio? E que esta faca está aí para nos enganar. A minha teoria é que essa faca foi usada, ok, para fazer uma cesárea na Andrea, fazendo um corte na sua barriga para poder tirar a criança, porque estava demorando demais. A criança poderia morrer. Então o Abraão, que só se importava com o ser do medo, que só se importava com encontrar o desassombrado, teria feito esse corte nela. E essa faca aí não tem nada a ver com a morte do Abraão. Essa é a minha teoria com isso tudo. Talvez ela fique um pouco nebulosa, porque pensa aí. Então quanto tempo se passou da morte da Andrea para a morte do Abraão? Minutos, segundos, horas? Eu acho que é muito pouco tempo, ok? Por mais que ele tenha visto a visão, a catedral foi construída e tudo mais, dando indício que isso passou muito tempo, eu acho que todo mundo viu a visão. Os Strars e talvez até mesmo as próprias pessoas da Ordem tenham visto a visão, né? Já que o próprio Calisto parece ter visto a visão e pergunta se o Veríssimo também viu a visão. Porque eles também precisariam estar aqui. Eles também precisariam estar na mansão, né? Nesses arredores do perímetro para poder ver a missão. Então eu acho que eles chegaram minutos antes da criança nascer e segundos antes do Abraão ser morto pela criança. Eu acho que a criança matou. Mas também pode ser outra coisa, tá bom? Além da criança. Olha só. Quando a gente entra nessa sala aqui, a gente vê um zumbi de sangue. E se esse zumbi de sangue que matou o Abraão e o corpo que é atualmente o zumbi de sangue que a gente luta, não seja o do Abraão, e sim o da Andrea morta. A Andrea morreu, o Abraão abriu a barriga dela, tirou a criança, falou que ele nunca sentiu medo, ele não sente medo e tudo mais. Colocou a criança de lado e em si... Vroom. A Andrea, zumbi de sangue, pula em cima dele, o ataca e o mata. E talvez numa consciência momentânea do final da morte dela, ela agarre a criança em seu colo e comece a cantarolar. E eu acho que isso encaixa perfeitamente. E isso cria uma profundidade para essa simples cena de uma faca no chão. Que, pra mim, se não foi isso, eu falo, Selbit, você falhou. Você deveria ter feito isso. Pra mim fica muito legal. Então, revisualizem a cena. Ela tava lá, no parto, a horas, gritos e gritos, o Yuri com raiva, o Golias pela casa, a avó da família, né, a Tiana possivelmente ajudando ou tocando piano, o Yuri querendo entrar no quarto e o Abraão não deixando ele entrar, o Abraão se desesperando, que já fazia muito tempo, ele pega uma faca, rasga a própria esposa, tira a criança, percebe que ele conseguiu cumprir o seu destino. No momento que ele vê a visão, o Veríssimo entra com sua equipe dentro da mansão nesse momento e percebe também a visão ao a criança ser retirada. Todo mundo fica nesse êxtase de loucura. E quando o Abraão percebe, o corpo da Andrea se levanta, pula nele, o ataca, mata a
o corpo da Andrea pega a criança no colo e começa a cantarolar nos seus momentos finais. Chega a ordem, entra no quarto, possivelmente o corpo da Andrea ali já deixa de se mover, talvez. Eles pegam a criança e, como ela fala no começo do áudio, né? Eu preciso que você fale sobre o Desassombrado, né? Que você entenda esse áudio, né? O que o Calixto tem de opinião. Vou voltar aqui pro começo. Aqui. Calixto, esse é o outro áudio que a gente conseguiu restaurar, daquele gravador antigo do Abraão Strack. Aquele que a gente encontrou quando chegou aqui. Enfim. Que ele encontrou morto, como dizia no outro áudio do Veríssimo. Como ele menciona o termo desassombrado, me fala o que você pensa também, tá? É importante para eu poder começar o tratamento dele. Desassombrado dele, eu acho que ela está falando do tratamento da criança. E a criança é o desassombrado. Por isso que ela acha tão importante ele comentar sobre a questão da palavra desassombrado. O que você acha disso aqui? Porque ele fala desassombrado. E a gente encontrou no quarto uma criança. E eu vou começar o tratamento da criança, ok? Eu acho essa visão muito legal. Então, Andrea morreu no parto do Desassombrado. O Abraão a matou utilizando uma faca para poder fazer uma cesariana. Pelo menos eu acho essa teoria muito legal. Comentem aí o que vocês acham, se vocês gostam. Eu achei muito bom, porque isso daqui surgiu praticamente por causa do comentário de um de vocês. Por isso que eu acho importante vocês comentarem. O Pangrama só me falou isso aqui. Acredito que a Andrea morreu no parto do Desassombrado. E a partir do momento que ele falou isso, eu comecei a ligar as peças. A faca, o Desassombrado, um parto, o Yuri. E tudo se formou nesta teoria. Então eu acho muito importante vocês falarem. Eu tenho diversas teorias que surgiram de comentários de vocês. Tá tudo aqui, cara. E eu tô só precisando de tempo para poder falar de cada um. Mas cada comentário de vocês está sendo lido, analisado e devidamente citado. Então, obrigado, Pangrama. Se não fosse você, essa teoria aqui, nesse nível de complexidade de pensamento, não existiria. Então é isso aqui que falou que você é solucionador. E fui.